Bom dia, hoje são 29 de maio de 2020. Estou novamente aqui para compartilhar e estudarmos a palavra de Deus. E hoje vamos estudar o que está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 31 até o versículo 36, onde Paulo fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus para conosco. Então, diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então Paulo está mostrando aqui aos romanos, as provas e a certeza do amor de Deus para conosco e que nada pode nos separar do amor de Deus. Então as pessoas, elas quando nascem, todo ser humano, ele tem uma necessidade imensa de ser amado. Desde bebê, a criança, ela já começa a querer ter atenção, ela deseja intensamente o amor dos pais. Quando uma criança, ela ela está querendo cuidado, atenção. É como se fosse ela estivesse dizendo para os pais, mandando uma mensagem para eles a respeito do amor deles para com aquela criança. Então, o ser humano, desde muito cedo, ele já expressa a necessidade de se sentir amado. Então, as pessoas crescem, e muitas vezes buscam em outro ser humano, em outra pessoa, também ser amado por outra pessoa, alguém que possa prometê-la a amar por toda a vida, E a ideia de não ser amado é assustador para algumas pessoas. Então, as pessoas têm medo de não serem amadas pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos, pelo cônjuge, ou seja, pelo marido ou pela mulher, pelos próprios filhos. Existem pais que têm medo de não serem amados pelos seus próprios filhos. E muitas vezes as pessoas fazem tolices, bobagens, quando sentem que não são amados como devia. Por quê? Porque o amor das pessoas, ele é imperfeito. Porque só existe um amor que é perfeito, que é o amor de Deus conosco. Então as pessoas, elas querem. Mesmo assim, nós pensamos que há pessoas que deveriam nos amar, mas que não nos amam. E ainda há aquelas que deixam de nos amar. Então existem pessoas que nós queríamos que nós fôssemos amadas por elas, mas elas não nos amam. E existem aquelas que deixam de nos amar. Então o medo de que isso ocorra, ou seja, o medo da pessoa amado por ninguém, é muito grande. Então, é fonte de uma grande insegurança que a pessoa leva na vida. Infelizmente, às vezes, nós esquecemos de que existe um amor que não se aplica ao amor humano, que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é perfeito, diferente do amor humano.
que é um amor imperfeito. Então, nós temos que ter a certeza que quando você aceita o Senhor Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador de sua vida, que você faz essa aliança com Ele, você tem certeza que a partir daquele momento em diante, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O fato de Deus ter entregue seu próprio Filho prova seu amor imensurável para conosco. Ou seja, Deus tinha apenas um filho, um único filho, e ele entregou para ser morto, para nos salvar. E isto, como está escrito na sua própria palavra, em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aí a prova de amor que Deus fez por cada um de nós, dá o seu próprio filho para que nós possamos ter vida, possamos ter salvação. Então nós temos que ter a certeza que não há nada capaz de nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus. Nenhum tipo de acusação que nos façam, nenhum tipo de adversidade ou tribulação, nenhum tipo de angústia, fome, perigo ou criatura, qualquer que seja, ou pessoas, ou seja, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Precisamos crer e viver na plena confiança que o Deus Todo-Poderoso nos ama intensamente e cuida amorosamente de cada um dos seus filhos. E nós temos que ter essa certeza, porque como a própria palavra de Deus diz, quem nos separará? Paulo está aqui fazendo uma pergunta na carta que ele fez aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Nós estamos passando por uma tribulação, por uma adversidade, por algo inusitado na nossa vida. E as pessoas muitas vezes perguntam: onde está Deus? Por que está acontecendo isso? Por que isto acontece comigo? Deus me abandonou. Não, Deus continua nos amando e nós temos que ter essa certeza que nada, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem perigo, nada, nem espada, nem nudez, nada nos separará do amor de Deus. Então, a própria palavra também diz que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, muitas vezes as pessoas podem ficarem tristes devido a acusações que pessoas fazem conosco. Mas a própria palavra de Deus diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aquele que é filho de Deus. É Deus próprio, Ele próprio quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós não devemos ficarmos angustiados, tristes por algo que nos acuse, porque quem justifica a nossa consciência, a nossa conduta é Deus. É Ele quem intercede por nós. Então nós não devemos ficarmos angustiados. Nós devemos ter a certeza absoluta
que Deus nos ama. Então nós não devemos sentir medo de alguém não, de nós não sermos amados pelas pessoas. Porque muitas vezes as pessoas sentem medo de não serem amadas por elas. Ou seja, um pai tem medo de não ser amado pelos seus filhos, os filhos têm medo de não serem amados pelos pais, o marido não tem medo de não ser amado pela mulher, ou a mulher tem medo de ser amada pelo esposo. Ou seja, a ideia de não ser amado, embora seja assustadora, mas isto é para aquelas pessoas que não fizeram ainda uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, para que ela tenha a certeza de que o mundo inteiro você não possa ter o amor de ninguém, mas você tem a certeza de ter o amor daquele que morreu por você na cruz, o amor do Senhor Jesus Cristo. E você tem que ter certeza de que ninguém, de que nada vai separar este amor dele para contigo, para conosco. Ninguém, nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus. Nós precisamos crer e termos esta plena confiança de que Deus nos ama e que Ele está conosco, cuidando de nós. Em todo o tempo, Ele cuida de nós. E que Deus abençoe a vida de cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo.